Vamos falar nessa noite sobre os 3 tipos de fé. Amém? Tiago capítulo 2, no versículo 14, diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé, se não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma coisa concreta, que proveito há? Desse modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a fé sem as obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Verso 19: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é de fato inútil? Não foi Abraão, nosso pai, na fé justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês? Dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé aperfeiçoou as obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo, fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que você olhe para o irmão do lado e fale para ele: não converse, não fale comigo, não estou aqui agora. Foi-me passado aqui que queimou um dos aparelhos do som e está agindo pela metade, então talvez você está ouvindo aí meio fosco. Então por isso que é necessário que você preste bastante atenção, entendeu? Amém? Olha só, a doutrina da fé é uma doutrina pilar no cristianismo. A fé faz parte de uma das principais doutrinas cristãs. A Bíblia Sagrada fala em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao versículo 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 10 diz: somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Vê você que a fé é uma doutrina importante. Ainda em Romanos capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo São Paulo, transcrevendo um texto do Velho Testamento, ele diz que o justo viverá da fé. Mas também o apóstolo São Paulo fala em Romanos capítulo 14, no versículo 23, que tudo que não provém de fé é pecado. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, o escritor da carta diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, nós temos uma chamada galeria da fé, onde heróis, homens e mulheres morreram e viveram por causa da sua fé. Veja você que a fé é uma doutrina importantíssima no cristianismo. Agora, o que é fé de fato? Olha para mim. Você já parou para analisar que a fé que você diz ter é uma fé verdadeira? Existem meios para testar a nossa fé. Tem como saber se a fé que eu tenho é verdadeira? Porque nós cometemos alguns erros, olha para mim. Primeiro erro, tem gente que pensa que porque ele adora a Deus, a fé dele é verdadeira.
Tem gente que pensa que porque ele vai na igreja, a fé dele é verdadeira. Tem gente que pensa que porque ele crê da maneira certa, a fé dele é verdadeira. Aqui nessa noite, você vai ouvir alguns argumentos bíblicos de como provar a genuinidade da nossa fé. Porque veja bem, se você chegar em África, e você disser lá na África que você, Deus te abençoe, e o africano olha para você e fala, qual Deus? Nós temos 1.800. Se você chegar na Índia e falar, God bless you, o indiano vai falar assim, qualquer um dos 500 mil deuses pode me abençoar. Então, quando a gente sai do Brasil para esses lugares, nós não usamos nenhuma vez o termo God bless you. Para eles é subjetivo. Nós sempre usamos o termo Jesus bless you. Aí eles sabem que você é cristão. God bless you não quer dizer nada lá fora. Jesus bless you quer dizer tudo. Ser plural, ou ter uma fé plural, é a coisa mais comum em um mundo tão plural hoje. Portanto, qual é o tipo de fé que salva? Porque o muçulmano diz que ele tem fé. As pessoas creem. Como você pode garantir, olha para mim, que a sua crença em Deus é a crença certa? Tem como saber? Agora olha para mim, tem como saber. O apóstolo Tiago, aqui no capítulo 2, vai fazer um teste nessa noite conosco, para saber se a fé que eu tenho é uma fé genuína, pura e verdadeira. Para isso, o apóstolo Tiago vai falar sobre 3 tipos de fé. Só uma delas é verdadeira. Tiago vai falar da fé morta, Tiago vai falar da fé dos demônios e Tiago vai falar da fé verdadeira. Para cada uma dessas fé, ele tem uma prova, ele tem um teste. E ele testa a fé da pessoa para saber se ela não é uma fé morta, ou para saber se ela não é uma fé religiosa, que ele chama de fé dos demônios, ou para saber se a fé que ele diz ter é de fato uma fé verdadeira. Por quê, meus irmãos? Porque em Mateus 7:21, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja você, que vir à igreja não te faz crente, assim como ir no McDonald's não te faz um Big Mac. Dizer que é crente não significa que você é crente. Dizer que você tem Jesus não significa que você de fato o tenha. Quem quer aprender nessa noite? Então vamos caminhar por esse capítulo. Preste atenção, segura a Bíblia na sua mão. E nós vamos caminhar hoje por um terreno poderoso. Fazer um diagnóstico, um prognóstico dessa mensagem e entender no que eu estou crendo. Se a minha fé é pura, ou é uma fé morta, ou é uma fé dos demônios. Primeiro teste da fé, falaremos sobre a fé morta, é da qual Tiago fala. No versículo 14, Tiago diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Tiago começa atacando a confissão de fé cristã. No versículo 15 ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser de paz, aquecei e comei até satisfazermos, porém se não lhe der alguma coisa concreta, de que adianta? Deste modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quais são as características de uma fé morta? Tiago fala em primeiro lugar da fé morta. Quais são as características de uma fé morta? Primeira característica de uma fé morta: fé morta é uma fé divorciada da ética, é uma fé divorciada da prática. A fé morta é o tipo de fé que leva você a viver uma vida que não condiz com aquilo que você professa. A fé morta é uma fé
que leva você a viver um estilo de vida. Você crê com a mente, mas não desce para o coração. Há um abismo, um hiato entre aquilo que você crê, aquilo que você professa e a vida que você vive. Você conhece pessoas que pregam o que não vive? Você conhece pessoas que crê no que não vive? Você conhece pessoas que cantam o que não vive? Alguém disse que crente não fala mentira, crente canta mentira. Boa parte das nossas canções nós não vivemos. Você quer ver? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Olha que mentira que você canta, irmão. Se você elogiar um grupo e esquecer de um, o cara entra em crise. Pastor, não olha para mim. Nada que a gente faz aqui é notado. Mas você acabou de cantar. Você quer ver uma outra mentira? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranho. Irmão, eu queria tanto que isso fosse verdade. Veja você que a fé morta é a verdade chegar na mente da pessoa, é uma fé intelectual, mas não descer para o coração. Irmão, é um erro você pensar que apenas dizer que crê em Jesus, professar um credo, uma confissão, isso te faz salvo ou crente. Você vai ouvir coisas aqui que vai lhe confrontar. Entendimento intelectual apenas não é fé salvadora. Eu não sei se você sabe, um dos maiores teólogos do Brasil é ateu. Leonardo Boff, quem já ouviu falar? Quase todo domingo está no Canal Livre da Bandeirantes. O camarada é ateu e é um gênio na teologia. Veja que entendimento, conhecimento, saber das coisas, conhecer Deus, letra, não é fé. Não te faz salvo saber quem Deus é. Não te faz salvo saber que Deus está no céu. Não te faz salvo saber da existência de céu e inferno. Não te faz salvo saber da Bíblia. Isso é fé morta. Em segundo lugar, fé morta é uma fé meramente, unicamente intelectual. A pessoa consente com a verdade, mas não é transformada pela verdade. Está comigo aí? Você conhece alguma pessoa que olha para você e fala, eu sei. Você está falando com ela e ela fala, eu sei 10 vezes. Você está discipulando e fala, eu sei, eu sei, eu sei. Quem já teve essa experiência? Mas a pessoa não muda. Você fala, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho que fazer isso, porque a fé dela é uma fé morta. Ela consente, ela entende, mas a fé é só intelectual. No versículo 14, Tiago confronta, ele diz, acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? E ele prossegue ainda dizendo, esse tipo de fé é perca de tempo, esse tipo de fé é uma fé inútil. Irmãos, pessoas com fé morta substituem obras por palavras, substitui feitos por ideias. Ele sempre tem uma ideia, ele sempre interfere, mas ele nunca intercede, ele nunca muda. Eu tenho viajado quase o mundo todo, é uma média de 20 países por ano. Não fiz o cálculo do ano passado, mas antes do ano passado eram 60. Eu acho que já são mais de 68 países. Só agora entre janeiro e fevereiro e até abril serão quase 30. Eu percebi que as igrejas estão lotadas de pessoas que têm uma fé morta. Elas creem, mas não recebem. Elas confiam, mas não recebem. Elas entendem, mas não mudam. Elas não são transformadas pelas palavras de Jesus.
Aí começa a surgir subterfúgios. A igreja começa a judaizar. Você já vê pastores vestindo talite. Você já vê pastores, é claro que não são todos, obviamente, pastores trazendo o judaísmo para o cristianismo. Pastores já trazendo arcas. Pastores já distribuindo água do Rio de Jordão, areia não sei da onde, marreta de Cristo, não sei o que, tijolo. E se falar que é de Israel é mais caro. Caneta de R$100. Por quê, irmãos? Se a fé vem por ouvir a palavra, quando a palavra não é pregada, não se tem fé. É a fé verdadeira que vem da palavra que produz verdadeiros crentes. Olha para mim. Na igreja que eu sou pastor, é bem parecido com a igreja de vocês aqui. A gente ora por cura, expulsa demônio, a gente faz de tudo. Tudo que a Bíblia manda a gente fazer, a gente faz. A gente crê em prosperidade, a gente crê em tudo. Os jovens se divertem, tudo. Mas aquilo que não é bíblico, você não vai conseguir fazer a gente fazer. Não tem santo que faça. E não vem que esse negócio se chama de ponto de contato, não é para motivar a fé das pessoas. Não está isso na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira. Mas o apóstolo Tiago, ele nos ensina aqui que a fé morta, em terceiro lugar, é o tipo de fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Agora olha para mim que isso é muito sério. O que é fruto? Antes de falar fruto de arrependimento, tem gente que não sabe. Presta atenção. Fruto é diferente de obras. Fruto é diferente de feitos. Obras é tudo que eu faço para Deus. Frutos é tudo que Deus faz em mim. Obras tem a ver com aquilo que é visto. É as almas que eu ganho. São as igrejas que eu planto. Os enfermos que são curados. As nações sendo evangelizadas. Tudo isso é obras. Boas obras. É o dízimo. É a oferta, é o jejum, é a vida de oração, é ajudar o próximo. Tudo isso é obras, mas não é fruto. Fruto tem a ver com o meu interior. Fruto é aquilo que Deus faz em mim. A obra precisa ser realizada. O fruto produzido pela árvore do fruto. Jesus disse que toda árvore que não produz, diga, eu sou uma árvore, enxertada na verdadeira árvore. E Jesus disse que a árvore que não produz bons frutos, você não vê uma mangueira da goiaba, e nem fazer força para dar manga. Um cristão que está em Cristo, ele não faz força para não falar palavrão. Ele produz bons frutos. O fruto, irmão, é aquilo que você é quando ninguém vê. O fruto é aquilo que você é em casa, no trânsito. É aquilo que você é para sua esposa. É aquilo que você é quando só você e Deus estão vendo. É aquilo que é gerado no seu interior. Aquilo que sai de você. Isso é fruto. E a obra morta, ela não produz frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? É o fruto em mim que me faz ter consciência dos meus atos pecaminosos. Portanto, a obra morta, ela não leva você a viver um estilo de vida que te faça chorar pelos seus pecados, que te faça sentir dor pelos seus atos que ferem a Deus e a quem está perto de você. Você tem um cristianismo que não muda. Isso é obra morta. Um cristianismo
cristianismo ideológico, intelectual, de saber. Esse cristianismo, o apóstolo Tiago diz que é perca de tempo. Perca de tempo. Mas nós temos o segundo tipo de fé. Depois de Tiago chamar uma fé de fé morta, ele vai trazer à baila do assunto agora no versículo 19, um tipo de fé que você não esperava que tem. Olha o verso 19. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, bacana, parabéns para você. Mas os demônios também têm fé. Os demônios também creem. Mas eles não só creem, eles tremem. Eles temem. Tiago agora vai falar de uma fé que ele chama aqui de fé dos demônios. Olha para mim. Se a fé morta é uma fé intelectual, a fé dos demônios é uma fé emocional. Olha o texto. Creem e tremem. A fé dos demônios está ligada à emoção da pessoa. Olha para mim. Pelo menos a maioria dos religiosos possui esse tipo de fé. Os demônios têm fé. Agora olha para mim. No que os demônios creem? E será que os demônios são inimigos de Deus? Eu vou te trazer um dado que você não esperava. O Deus que você serve é o Deus que o diabo serve. O seu Deus também é Deus de Satanás. Satanás não é inimigo de Deus. Deus não tem adversário. Deus não tem inimigo. Não há quem possa enfrentá-lo. Não há quem possa se equiparar a ele para dizer: eu faço frente a você. A Bíblia fala que Satanás é a antiga serpente, inimigo do povo de Deus. Não há um texto na Bíblia, aquela hashtagzinha que vocês colocam na internet, de Jesus de um lado, o diabo do outro, fazendo queda de braço, é a coisa mais antibíblica e ridícula que alguém... Você não está exaltando Jesus, você está diminuindo ele. Satanás não é um Deus caído, Satanás é um anjo caído. O anjo caído não pode se opor a Deus. Não há outro Deus para se opor a Deus. Quando Satanás entra em cena, não é Jesus, não é Deus que vem para a guerra, é Miguel, é um outro anjo. Agora vamos mais longe, vamos para a Bíblia. Jesus foi levado por Lúcifer na ponta do templo, lá no alto. E Lúcifer disse: se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. Jesus olhou para Satanás e disse: somente ao Senhor, quem? Teu, não meu, somente ao Senhor, teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mas não vamos muito longe não. Em Jó capítulo 1, diz assim: foi um tempo que os anjos, isto é, os filhos de Deus vieram adorar o Senhor. Veio também Satanás dar-lhe culto. Agora no capítulo 2, por mais uma vez, vem os anjos adorar o Senhor, vem Satanás lhe dar satisfação. Olha para mim, tem gente que pensa que o diabo faz tudo à revelia de Deus, que Deus está olhando e o diabo está fazendo, e Deus fala: eu não mandei, não deixei, ele fez porque ele é demônio. Presta atenção. Nós gostamos de acrescentar em Tiago 2,19 a partezinha: crê, mas não obedece. Mas veja você que não está isso aí na Bíblia. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás me pediu permissão
para se ir andar contigo. Eu intercedi e não concedi-lhe permissão. A Bíblia diz que Satanás ficou apurrinhando Deus, pedindo permissão para tocar em Jó. Não vamos longe não, irmãos. Quando Jesus chegou em Gadara, a Bíblia Sagrada diz que os demônios vieram correndo. Está em Marcos capítulo 5. Correu, prostrou e o adorou. Em Filipenses 2, versículo 6, o apóstolo São Paulo diz que foi dado ao Senhor Jesus um nome que está acima de todos os nomes. Aonde? No céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua daqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra confessem e diga que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, o seu Deus é Deus do diabo também. Por isso que Tiago aqui vai dizer que a fé dos demônios é uma fé que faz eles tremerem, sentir tremor. Eles se emocionam com essa fé. A fé emocional, a fé religiosa, chora, canta, levanta a mão, adora a Deus sim, vai no culto, dá dízimo, dá oferta. A fé religiosa é uma fé de tremor, é uma fé de emoção. Se a fé morta é uma fé intelectual, de apenas entendimento, isso te faz pior que um demônio. Porém, a fé emocional te faz igual a um demônio. Nunca melhor. Olha para mim. Como eu sei que o meu cristianismo é superior ao inferno? Porque o que eu faço, os demônios fazem. Agora, você quer ver mais? A Bíblia diz que os demônios creem. Repita, os demônios creem. E eu fui estudar a Bíblia e perceber no que os demônios creem. Agora, veja você que a teologia do inferno, às vezes, dependendo da igreja, é M vezes melhor do que a teologia de boa parte das igrejas. Porque veja bem, no que os demônios creem? Em primeiro lugar, Tiago diz que os demônios creem em Deus. Eu não acabei de falar para você que tem teólogo que não crê em Deus? Veja você que não tem demônio ateu. No que os demônios creem? Tiago também diz que eles creem em Deus, mas creem de maneira certa, porque eles creem que há quantos deuses? Um só Deus, irmão, não tem demônio idólatra. Mais ainda, não tem demônio ecumênico. O diabo não fica orando para o monte de Deus, ele não adora o monte de Deus. Tiago diz assim: credes tu na existência de um só Deus, fazes bem. Tiago está falando grandes coisas. Porque tem gente que fala, eu creio em Deus. O diabo também, meu filho. E ele crê melhor que você. Porque normalmente quem fala disso, crê em Deus, crê em Maria, crê em José, crê em Miguel, crê no monte. É ou não é? A Bíblia diz que os demônios não. Eles creem em um único. A palavra é numérica. Deus é um para o diabo. No que mais os demônios creem? A Bíblia diz que os demônios creem no inferno. No ano passado, teve um religioso que disse que o inferno não existe. Um líder. Quem viu? Agora a Bíblia diz que os demônios creem no inferno. Porque em Lucas, deixa eu te dar o texto certo aqui para você conferir. Em Lucas 8:31 diz que os demônios olhou, Senhor, não nos mande para o inferno. Olha para mim, irmãos. Você sabia que tem crente que não acredita no inferno? Há um teólogo famoso norte-americano, pastor de uma grande igreja por nome Rob Bell, que diz que não existe inferno.
Um Deus amoroso não não faria o inferno para as pessoas. O nome disso é universalismo. Nos Estados Unidos, 30% das igrejas já não acreditam mais no inferno. Agora você percebe que até então, pastor Elcio, a teologia do inferno está boa. Está perfeita. Eles creem num Deus só. Ele crê no inferno. Agora, no que os demônios, crê que Jesus é Deus, crê que Jesus é Filho de Deus, crê que Jesus é Senhor. Eles chamaram Jesus de Senhor, prostraram e o adoraram. Tem crente que pensa que Jesus é só um bom exemplo. Jesus talvez era um profeta. Ele assiste o filme Código da Vinci, ele entra em crise existencial teológica. E agora? No que os demônios creem? Tiago diz que os demônios creem no juízo final. Lá em Marcos 5, Jesus disse: por que viestes nos julgar antes da hora? Eles sabem que haverá um julgamento para tudo. Tem crente que não acredita e não teme mais o trono branco. Porém, por que os demônios não são salvos? Por que os demônios estão no inferno? Por que os demônios não sairão do inferno? Por que os demônios, Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo? Veja você, irmão, que cantar na igreja, chorando, sentindo Deus, tremendo, não te faz crente. Agora eu só vou terminar essa mensagem o ano que vem. Pastor, porque eu me sentia crente porque eu canto. Eu me sentia crente porque eu estou na igreja. Eu me sentia crente porque eu uso a Bíblia. Ora, que é algo que Satanás mais citou para Jesus do que a Bíblia? O que me faz crente? Qual é a fé que eu devo ter? Porque eu entendo, eu sinto, eu amo Deus, eu adoro Deus. Daí, os demônios também. E aí, cambada? Aí Tiago traz ao ensino o terceiro e último tipo de fé. A fé genuína. A fé salvadora. A fé que só aqueles que estão em Cristo têm. Porque veja bem, olha para mim. O cristão verdadeiro, ele não é, ele está. O Senhor olha para você, ele vê uma posição. Toda vez que a Bíblia fala de você, ele fala da sua posição, não de quem você é. Porque a Bíblia, Deus sabe que você é pecador. Mas a Bíblia aponta para o cristão sempre uma posição. Satanás aponta quem você é. Deus te aponta uma posição. A Bíblia fala que aquele que está em... Isso é um status. Aonde você está agora? Veja que Deus perguntou para Adão: aonde está você? Eu quero perguntar para a igreja aqui agora: aonde você está? Qual é a sua posição em 2016? Será que você também tirou férias de Deus nesse ano? Você está em Cristo ou está no mundo? Qual é a nossa posição na região celestial? Você está sentado com Cristo? Porque a Bíblia diz que a minha posição é estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. Qual é o seu status espiritual? Aonde você está? Porque Deus perguntou para Adão: aonde está você, Adão? Porque antes, Adão, você estava em mim. Agora, eu não sei aonde você está. Quando o homem está sem Deus, ele vê nudez,
ele se esconde de Deus, ele foge de Deus, ele sente angústia, dor. Quantas pessoas aqui nessa noite que perderam o status de estar em Cristo Jesus? Irmão, quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Quem está em Cristo não cai quando alguém te decepciona. Ele não ouve vozes, ele só ouve uma voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a minha fé? Olha para mim. Quem quer aprender agora? Diga: eu quero. Só o ano que vem agora. Vamos fazer uma horinha aqui agora. Corta para 18. Vamos lá. Qual é a fé verdadeira? Tiago vai falar. A fé verdadeira, irmão, presta atenção. Teologicamente, interpretativamente falando, a fé verdadeira, ela é acentuada por 3 palavras. Isso é sério. Olha o teste da sua fé agora. A fé verdadeira, ela é acentuada por 3 palavras. A primeira palavra, as 3 são gregas. Eu vou falar e citá-las, traduzi-las. É notia. N-O-T-I-A. Notia significa conteúdo. A segunda palavra é ascensus. A-S-S-E-N-S-U-S. Ascensus, que significa concordância, coerência. A terceira palavra é fidúcia. F-I-D-U-C-I-A, que significa praticável. Ou seja, a fé verdadeira, ela tem a inteligência dos ateus, a emoção dos religiosos e a prática de quem está em Cristo. Porque qual é a diferença sua para um demônio? Você nunca vai ver um demônio fazer uma boa obra. Satanás nunca vai ajudar o próximo. Satanás nunca vai dizimar e ofertar. O diabo vai falar: hoje eu vou passar o dia jejuando. Hoje eu vou passar o dia orando. Satanás não tem a prática. Ele crê, mas ele não coloca em prática. Satanás tem a inteligência da fé, a emoção da fé, mas ele não tem volutividade. O que você gosta de chamar de arbítrio. É o ato de colocar em prática o que se quer colocar em prática. Toda pessoa que não pratica o que crê, tem fé dos demônios. A Bíblia é o Espírito Santo em letras. Se você ler e não colocar em prática, a sua fé é uma fé do príncipe das religiões. A Bíblia diz que é Satanás. O que faz uma pessoa religiosa? Eu vou te dizer o que faz uma pessoa religiosa. A repetição de uma coisa sem vida. Por isso que a gente fala religiosamente. Religioso é repetir uma coisa só, sem emoção, sem vida. É vir à igreja sem vida. É entrar ano e sair ano sem paixão, sem intensidade, com frieza. Satanás é religioso. Ele treme, mas ele nunca será apaixonado por Deus. Ele faz isso por religião. Porque faz parte do habitat dele ser religioso. Isso significa, irmão, que a fé verdadeira, presta atenção, inclui intelecto, diga intelecto. Então a fé tem que ser racional.
A fé tem que ter coerência. Não é burra. Esses dias eu vi um pregador na televisão dizendo: irmãos, o Espírito Santo não me deixa pregar. Eu falo: eu vou expulsar esse Espírito Santo em nome de Jesus. Mas que conversa é essa, Elcio? Agora o Espírito Santo, se a fé vem por ouvir a palavra, o Espírito Santo agora não deixa você pregar mais. Irmão, a coisa está tão esculhambada, mas tão esculhambada, que nós mudamos tão drasticamente as pregações que até os ímpios perceberam. Quem tem Facebook? Você já viu, irmão, Facebook mostra todo dia essas aberrações evangeliqueis que a gente vê. A coisa ultrapassou os limites do absurdo. E aí o povo não conhece a Bíblia, ele tem uma fé burra. Fé emocional. A fé do príncipe dos demônios, Deus. O diabo está dominando a religião. As pessoas caminham léguas lá em Goiás, em Trindade, Aparecida do Norte, machucam o joelho, e agora já tem crente subindo no monte com um litro de água de 5. Ai, esse dia eu vi uma, subiu de joelho. Ela chegou lá em cima, ela e as discípulas dela na televisão, com o joelho tudo picado de sangue. Ah, irmão, Lutero está revirando os ossos dele no túmulo. Voltamos às loucuras. Precisamos voltar à Bíblia. Precisamos de um avivamento bíblico. De uma fé inteligente. E eu não preciso citar nomes, porque nós combatemos ideias, não pessoas. Basta eu citar as ideias, você liga a pessoa ao caso. Não faz parte da índole do pregador combater pessoas, ele tem que combater ideias, heresias. Agora escute, a fé em primeiro lugar, ela precisa ser inteligente. Isso significa que a fé verdadeira, olha para mim, ela está fundamentada somente no que Deus falou e mais nada. O assim diz o Senhor está em letras. Eu vou dizer de novo, porque acho que tem gente que não entende. Aqui tem monte, aonde um grupo de gente vai para o monte, e desce do monte, vem para o pastor e fala: pastor, Deus falou comigo, que é para eu fazer isso. E o pastor fala: mas Deus não falou comigo. Aqui em Uberlândia tem esse tipo de lugar, aonde um mundaréu de crente vai para esse lugar e fica lá a noite toda no charabaraias. Tem, Elcio? Esse povo não lê Bíblia. Porque não importa o que a Bíblia falou, irmão, mas pastor, eu sei que a Bíblia está falando isso. Lá em Curitiba teve uns que foi para o monte. Aqui não tem isso, só em Curitiba. Desceram do monte, cavaram o buraco ao pé do monte e enterraram as Bíblias. Sabe o que eles disseram? Nós estamos maduros o suficiente para ouvir só de Deus agora. Oh. Irmão, isso já não é heresia, isso é burrice mesmo. Ó, eu vou dizer uma coisa para você, isso é retardatice. Isso passou o limite do... Me economiza aí, irmão. Se já fui num evento, cheguei lá, vi um irmão mancando assim, ó. Falei: ô rapaz, vou orar para você, Jesus vai te curar. Não, pastor. Quando eu entrei, já veio outro também, mancando assim, Mauro Júnior. Falei: rapaz, está cheio de manqueba nesse culto aqui, hoje Jesus vai curar. Quando eu entrei, estava todo mundo, tinha umas 2.000 pessoas, tudo mancando. Falei: meu Deus, o que aconteceu? Aí veio um irmão correndo para cima de mim, da minha esposa: pastor, cuidado, cuidado. Falei: cuidado o quê? Cuidado o quê? Cuidado, porque o anjo do Vale de Jaboque está aqui. Falei: o que ele está fazendo? Está dando paulistinho em todo mundo, pastor. De repente, irmão, você estava no culto, você só ouviu o grito assim: ai, pau! Aí o cara começou a mancar. Aí o outro estava lá, ai! Falei: se esse anjo pintar na minha frente, eu vou dar uma chopuletada tão grande na orelha dele, que vai voar uns 100.000 quilômetros da minha... Vem, anjo. Irmão, tinha anjo nada, irmão. Irmão, Deus tem mais o que fazer. Vamos plantar batata.
Irmão, é ao cúmulo. Não dá para contar, senão você começa a pregar defeito. Eu sou pregador de Bíblia, eu não gosto de pregar defeito. Gosto de pregar a Bíblia. Mas isso é para você ter uma ideia do que é uma fé que não é racional. É só emocional. Fé religiosa. Olha para mim. Mas pastor, eu choro. Tanto que eu sinto a presença de Deus. Os demônios também. Pastor, eu temo a Deus. Os demônios também. Se a sua fé não tiver as três coisas juntas, inteligência, que é o conhecimento, coerência, e a terceira palavra, a inteligência da fé, tem que ter coerência com a vida que eu vivo. O que eu leio tem concordância com o meu dia a dia. Olha para mim. Alguém já te disse: menina, nem eu que não sou crente faço isso. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Tem gente na igreja, um santo, em casa um satanás. Você não tem que expulsar o diabo dele. Porque dependendo do crente, ele é pior do que o diabo. Porque eu vou te dizer uma coisa, tem crente, você tem que falar assim: espírito bom, sai desse corpo das trevas. Deixa o diabo em paz, infeliz. Irmão, eu acho que nós vamos fazer um culto de libertação para demônio. Não dos demônios. Um culto para os demônios se livrar de alguns. Qual é o nome do demônio que está sobre você, Chucavé? Maria. Qual é o demônio que está sobre você, Pombagé? Tom. Eu quero que o Tom me deixe em paz. Sai dele agora, Tom. Deixa o capeta em paz, Filisberto. Exu Filisberto. Irmão, se tiver alguém com esse nome, é só um exemplo, é só ilustração, viu? E aqui eu termino. O que a fé verdadeira inclui? Repita comigo: intelecto, emoção e prática. De novo. Se você não colocar em prática o que se ouve do altar, o que se ouve do discipulado, o que se ouve da Bíblia, sinto muito, você já entendeu. Não sou eu que estou dizendo. É o grande apóstolo Tiago que nos ensina. Mas pastor, o que eu faço se eu não estou conseguindo? Aí vem a chave. Humildade. Porque teve alguém que chegou em Jesus e disse: mestre, é igual você tem que fazer. Me ajuda na minha fé deficiente, na minha pouca fé. O que ele está dizendo: mestre, eu não estou conseguindo ter a fé verdadeira, me ajuda. De tal maneira que Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos foi enviado, não porque somos fortes, mas porque somos fracos. E nós temos muitas fraquezas. Tem gente que tem fraqueza física. Tem gente que tem fraqueza emocional. Tem crente ainda que tem fraqueza carnal, desvio de caráter. Para isso que o Espírito Santo veio para te ajudar. Você primeiro tem que se humilhar. Fala: Senhor, me ajuda a colocar em prática a tua palavra. Porque senão eu sou governado pelo príncipe das religiões. Eu sou um religioso e não estou em Cristo. Você me entende? Eu quero orar nesse momento, se coloque em pé.